Senhor, a paz de Cristo a todos que estão nos assistindo. Graças a Deus damos a Ele por estarmos aqui hoje vivos, né? Estarmos aqui praticando e falando da palavra de Deus, né? Do ministério de Jesus Cristo, né? Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Vieram tantas palavras boas aqui, né? Que a gente fica assim, às vezes receoso, mas eu vou esperar no Espírito Santo que Ele me inspire e fale por minha boca e leve a mensagem a você e toque o seu coração, né? Não eu, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus e o toque do Espírito Santo no seu coração. Meus irmãos, eu quero falar para vocês, né? No capítulo 8, versículo 23 de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Eu vou utilizar essa de 23 a 27, mas eu vou usar em duas fases, né? Então vamos lá. Diz assim no versículo 23: E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Qual é a sua tempestade? Qual o momento que você está passando agora e que você considera que é difícil para você enfrentar essa tempestade? E aí às vezes vem no seu coração uma pergunta: Jesus está aqui? Deus está aqui? Será que Deus está dormindo? Como fez Jesus lá no barco? Será que Ele não está prestando atenção em mim? Será que Ele não está sendo displicente comigo? Porque muitas vezes as pessoas trazem
que Deus é o caminho, que aqueles caminhos devem ser, né, atendidos e seguidos, e ela se transforma e ela segue, é claro, evidente que ela vai ter o prêmio que lhe é merecido, porque antes ela não conhecia. Eu não vou falar de religião, de outras pessoas, nada disso. Estou falando de uma pessoa. Vamos imaginar fazer um pensamento diferente. Vamos imaginar uma família, um povo que vive num lugar que nunca ouviu falar de Jesus, que a normalidade daquele lugar é fazer algumas coisas que nós consideramos que não deve ser feito. Entre eles, o principal, o de adorar a só um Deus. Já viu aqueles lugares que a pessoa cresce, vê o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tataravô, o bisavô, todo mundo falando com vários, tem um Deus disso, tem um Deus daquilo, tem um Deus daquilo outro. Ela também vai, tadinha, vai também falar, eu tenho Deus desse. Mas um dia ela descobre o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ela fala, não, peraí, estamos no caminho errado. Porque ela nunca teve a observação, era o tempo da ignorância dela. Né? Essa aí não teria as consequências daquele que sabe que existe um só Deus, que tem um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas não o segue, não o obedece, não faz nada para ele, por simples opção. É diferente. E depois acha-se, né, injustiçado quando as tempestades vêm e fala, Jesus está dormindo para mim, assim como dormiu lá no barco onde estavam os seus discípulos. Mas por que Deus estava dormindo? Porque ele tinha certeza, ele sabia que nada ia acontecer ali. Quem ficou nervoso foram os seus discípulos. Jesus estava tranquilo, Jesus estava leve e solto, como diz hoje em dia, tranquilo, sem problema nenhum, né? E assim, perdão, você tem que pensar, quando você realmente confia em Jesus Cristo, você tem que confiar de todo o coração, você tem que entregar a sua vida na mão dele. Você tem que falar, Jesus, a minha vida está na sua mão, eu confio em ti. Vem uma tempestade, vem a outra tempestade, mas você está firme, confiando nele. É claro, evidente, que às vezes ficamos apreensivos, né? Sentimos às vezes, se for problema de doença, a tua tempestade for uma doença, você não vai deixar de sentir dor, porque a dor vem porque você está doente. Se você está resfriado, a tosse vem. Mas você sabe que Jesus está ali do teu lado te acompanhando. Seja qual for o problema. Se for problema financeiro, não quero dizer para você que dá isso ou dá aquilo, faz assim ou faz assim, que Deus vai te dar o dinheiro. Não é isso. Deus não é nosso empregado. Deus não é o nosso servo, nós que devemos ser o servo dele. Mas eu te digo a você, que Deus te dará válvulas de escape, se você assim seguir. Porque se você segue, as suas consequências são menores, as suas tempestades são menores. Quantos e quantos empresários que a gente ouve falar, puxa, eu investi nisso, não deu certo. Você fala assim, a minha tempestade, Jesus não está comigo. Ele vai investir de novo. Ele vai procurando um caminho, vai procurando um caminho, vai procurando um caminho. Meus amigos, meu irmão, minha irmã, tem um empresário aqui do Rio de Janeiro, que ele era caminhoneiro. Aí ele resolveu um dia falar, vou investir nisso. Ele, por várias vezes, a empresa dele veio à bancarrota. Hoje ele é um empresário muito bem sucedido.
muito bem sucedido, porque foi tentando, foi colocando, foi enfiando, foi dando a fé em Deus e foi colocando a sua fé, o seu trabalho dentro. Ele é uma pessoa que acredita em Deus e tem fé em Deus, e ele chegou e foi insistindo, Deus foi dando o caminho para ele. Deus não dá, só para aquelas pessoas que acreditam assim, Deus vai me ajudar, Ele vai fazer eu ganhar na loteria. Vai ficar difícil, né? Porque o jogo não está de acordo onde Deus está botando a tua fé na sorte e não em Deus. Então vou lhe falar de novo. Quem sentiu medo foram os discípulos de Jesus. Jesus estava tranquilo. Agora, o fato dele estar quieto e calado no seu momento de tempestade não significa que ele não está com você. Não significa que ele não está com
A instituição é só uma questão de organização, mas o principal que você tem que prestar é em Jesus, é no que está sendo dito na palavra dele. Nós somos a Unicristo, mas seja você da onde for, ouça a palavra de Deus que nós estamos aqui transmitindo. Não estamos falando nada além do que está escrito na palavra dele. Não estamos diversando sobre o que tem que ser dito. Estamos falando, tenha fé em Jesus Cristo, a sua vida vai modificar. Quantas pessoas preferem estar escravas do álcool, estar presos ao álcool, estar preso a determinadas substâncias, mas não falam, eu não quero ficar preso a Jesus. Preferem ficar presos a vícios, ao vício do roubo, ao vício da mentira, sendo mitômatos. Eles gostam de falar mentira, falam tantas mentiras que não sabem o que é mais verdade, o que é mentira em suas vidas. Essas pessoas estão escravas. Eu digo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tenha fé. Jesus está no barco com você, seja por onde você está passando, seja por onde, qualquer coisa que você esteja passando, qualquer tempestade que você está passando, Jesus está no barco com você, se assim você a crê. Preste atenção, meu irmão, agora vamos falar, homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiam-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu digo a você, meu amigo, este é o Filho de Deus. Este é aquele que entregou a sua vida, derramou o seu sangue por você. Ele fez o que ninguém faria e o fará por você. Creio eu que a única pessoa que pode dar a vida por você é a sua mãe, mas só por você. Ela dá para um desconhecido? Eu daria a minha vida por um desconhecido? Não posso ser hipócrita. Eu dou a minha vida pela minha esposa, pelos meus filhos, mas para quem eu não conheço, Jesus deu a vida para todos nós, todos aqueles que venham acreditar nele, todos aqueles que venham acreditar na palavra de Deus. Foi para estes que Jesus deu a vida. Se você quer ter a opção de não crer em Jesus Cristo, ele é um cavalheiro, ele não vai lhe forçar, ele não vai dizer que você tem que acreditar nele, senão você é um infiel, e aí você está miseravelmente destinado a um lugar ruim. É uma opção. Ele lhe dá a opção de acreditar nele ou não. Esse lugar ruim é sua opção, assim como é a sua opção você ter consequências das suas atitudes. Eu posso errar, você pode errar, mas a gente vai ter consequências. Mas a gente tem que ter certeza do seguinte, que a tempestade em que você está passando, no barco da sua vida, Jesus tem que estar com você. Acredite nisso. Essa é a mensagem que eu venho lhe passar hoje. Espero sinceramente que você venha a crer, ter fé, e que Jesus nunca precise lhe dizer, homem ou mulher de pouca fé. Ele não precisa demonstrar o seu poder imediato, um grande poder até sobre as intempéries do mundo, né? Para que você fale, agora eu acredito. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe você.